Fala pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Futebol Simples, mais uma análise pós-jogo. Lembrando que a análise pós-jogo dos jogos para a classificação da Copa do Mundo você assiste aqui no Futebol Simples. Fala aí, Dudu, boa noite. Fala, meu querido. Só noite hoje, porque olha, eu vou te falar que tunda em campo nós tomamos da Argentina, hein? Prometeram que a gente ia meter a porrada, o que aconteceu foi justamente o contrário, né? Apanhamos igual. Vamos, né? Vamos passar aí. Noite pro senhor também. Cara, e uma coisa interessante, né? É surra no emocional e é surra dentro do campo também, né? Olha o que os Interessante, caras fizeram com a gente, um negócio feio, viu? Sair da cadeia o que eles fizeram com a gente hoje. triste mesmo. Assim, é decepcionante ver a seleção sofrer desse jeito aí. 4 gols. Segundo a transmissão, aí ele fazia não sei quantos anos que a gente não tomava. Teve um. Recentemente tomamos 3 do Chile, né? Mas fazia tempos. Aí, vamos fazer. Lá pro tempo do Onça lá, né? 4-1, que horror, né? Meu Deus do céu. Exatamente, pessoal. Vamos começar aqui com a análise. Tem esse pré-jogo quente aí, essa postagem do Rafinha, esse comentário dele, né? O que você acha disso? Apimentou o jogo? Eu acho assim, quem é do futebol, acho que consegue compreender esses termos, né? Então, assim, há muita polêmica, porque foi falado na TV do Romário, que fala para muita gente, né? Então, assim, tem muita gente que não é do futebol, né? Que não jogou futebol, e vai entender de outra forma, né? E aí também respeita as pessoas, né? Não é porque quem é do futebol entende mais, quem não é também, né? Vai ter lá a sua forma de entender. Eu acho que tá tudo bem, né? Agora, o que que não tá tudo bem, né? O que foi feito hoje, né? Então, assim, eu acho que o Rafinha, eu nem vou criticar o Rafinha, porque eu acho que desses jogadores, talvez o que tem tá mostrando um pouquinho mais de liderança, né? Acho que depois do jogo contra o Uruguai, mesmo que o empate, né, na última data FIFA lá, foi empate em casa, mas ele foi lá defender a seleção, falar, não, jogamos bem, não sei o quê. Isso, pô, para a torcida pode pegar mal, mas dentro do grupo pega bem, né? Então, assim, o cara que tá defendendo o grupo, a postura de liderança, já que, pô, Thiago Silva não vai mais. Os laterais, né, não tá preso, né? Isso aí não dá mais. O Marcelo parou. Aí Casimiro não sei porquê, mas não vai mais, né? Porque o Dorival acho que é inimigo de volante, né? Então não leva o Casemiro. Neymar tá, é ruim de levar. Então, assim, as lideranças não tá, mas não tá sem liderança, então precisa renovar, né? Eu acho que aí a principal crítica minha ao Vinícius Júnior é porque eu acho que ele deveria estar, né? Acho que nem falo de jogo, porque realmente o time é horrível. Então, assim, eu nem vou falar mal de jogador. Pode ser que escape, né? Porque eu tô nervoso hoje. Mas a princípio, com 3 minutos aqui, eu não vou falar mal de ninguém. Então, assim, mas principalmente a questão da liderança, né? O Marquinhos acho que é um líder do grupo, mas que não passa muita confiança para a torcida. E o Vinícius acho que deveria chamar mais, o Rafinha acho que vem chamando. Eu acho que assim, ele nunca foi líder, né, na carreira dele, né? E agora, né, mais experiente, ele está começando, então às vezes pode dar um vacilo aqui, um vacilo ali, mas eu vou até parabenizar ele por essa questão de, né, nessa bagunça toda, o cara tá mostrando pelo menos que ele tem alguma responsabilidade ali, né? Sim, eu vou na mesma linhagem e também a gente que joga futebol amador, aí pelo menos final de semana, jogou uma vez na vida, a gente sabe o que isso quer dizer no mundo da bola, né? Não é porrada literal. É sim dividir todas as bolas, buscar, não deixar de lutar, mas mesmo assim deixou. Foi a seleção muito aquém, é um time fraco. Como você citou essa questão da liderança do Marquinhos, de fato é o líder do grupo, mas ele se mostra para a torcida como um líder muito frágil. E o Vinícius, na ausência do Neymar, é a liderança técnica do time, dividindo o protagonismo aí com o Rodrigo, com o próprio Rafinha, mas que também tem deixado a desejar nesse aspecto. Então, acho que foi mais polêmica da vontade dos telespectadores de como entenderam, mas ainda assim
o Brasil foi fraco hoje, dentro do campo e também até na briga, né? Na divisão ali, tava com a perna meio mole, meio frouxa, então a torcida canarinha ficou envergonhada. Não, é a cabecinha fraca, né, rapaziada? Pelo amor de Deus. Foi isso, né? Pré-jogo, então teve essa questão. Aí nas escalações, aí na Argentina é legal falar das escalações, porque assim, as escalações não é pelos jogadores que um time tem, pelos jogadores que outro time tem. Mas aí você acompanha a evolução das coisas, você vê a estratégia dos treinadores, e aí você consegue ver o que funcionou, o que não funcionou. A Argentina fez uma mudança, ela tirou o Simeone, até o Simeone fez gol no último jogo, mas ele saiu e colocou mais um meio-campista ali, o Depou, né, que foi até poupado do jogo contra o Uruguai para ele jogar esse jogo contra o Brasil, que ele tava, o cara que tava bastante amarelo e tava pendurado. Então até poupou para jogar contra o Brasil. Então, assim, tirou um atacante e botou mais um meio de campo, certo? Qual você perde ofensividade? Perde, fica mais difícil ali para você fazer gol. Não foi o caso, mas deveria ficar. Mas assim, o que você ganha mais? Vai ganhar mais controle de meio de campo. E quem controla o meio de campo, né, tem vantagem, né? Tem essa vantagem de poder editar o ritmo do jogo. Então, assim, estratégia de um time. Aí vocês veem qual que é a estratégia se funcionou no jogo. Estratégia do outro time. Colocar 500 atacantes no time para jogar o quê? Na transição? Ou para roubar a bola e assim, até roubou, né? Até o gol foi assim, mas foi muito mais falha do zagueiro do que qualquer coisa. Mas para jogar numa transição forte, né? Então a gente pode pensar nisso, né? Apenas dois no meio, quatro na frente, né? O Rafinha é um meio atacante, com o Vinícius, Matheus e Rodrigo. Então, assim, tentando buscar provavelmente uma transição rápida, alguma coisa. Sinceramente, não sei o que está tentando buscar, fico com dificuldade. Vejo os jogos do Brasil, fico com muita dificuldade de entender o que o técnico quer, mas, assim, a princípio, vender isso. Então, assim, essas foram basicamente as estratégias, e claro que uma aí, né, Denis, se sobressaiu, né? Se você quiser falar já do primeiro tempo. Sim, sim, sobressaiu. E não podemos deixar de ressaltar aqui a boa vontade que o Dorival tem de ser ofensivo, mas que falha brutalmente com essa questão do meio de campo. Jogar com tantos atacantes contra um time que nós sabemos que é muito superior neste momento do que o nosso, e dar o meio de campo para eles aí, tentando uma transição para tentar uma velocidade de Vinícius e Rodrigo, o que ficou claro logo no início do jogo, um gol com 4 minutos. Não sendo pessimista, mas ficou claro que o jogo acabou ali, né? Porque a estratégia do Brasil seria o quê? Segurar a Argentina no campo de defesa deles, com os nossos 4 atacantes, ali essa linha muito alta, mas sem meio de campo a gente perdia todas. Então, uma linha de 4 da Argentina contra 2 volantes do Brasil, e o Joelinton mal no jogo também, né? Um pouco desligado, tem aquela questão que desliga no meio das jogadas. Então, ficou fácil para a Argentina. 12 minutos, 2-0. Então, aí o que o time do Brasil tinha? E ainda demorou para reagir. O Dorival ainda não mexeu no time, taticamente, deixou. Vamos ver o que acontece. Onde estávamos sujeitos a uma goleada histórica. Uma goleada? Sim, mas poderia ter sido muito mais. Primeiro tempo, né? Aí você já começa a ver o seguinte, né? Vou perguntar para vocês, minha audiência, vocês coloquem nos comentários aí, por favor, a resposta. Vocês devem ter acompanhado a carreira do Dorival. Tem algum time que ele jogou 4 atacantes? Vocês me respondam. Algum time? Flamengo, foi campeão do Flamengo. 4 atacantes, tinha 4 atacantes? Não tinha, rapaz. São Paulo tinha 4 atacantes? Porra, não tinha 4 atacantes, gente. Então, assim, por que joga 4 atacantes, né? Então, é uma boa pergunta para a gente responder. A minha questão, a minha opinião, que é uma questão de gestão. Assim, tem realmente, assim, o Matheus Cunha não é nem Matheus Cunha e o João Pedro, né? Que jogou um contra a Colômbia ontem. Não dá nem pra falar que são jogadores grandes, né?
Mas assim, eu acho que na minha visão, ele tem Rodrigo, Vinícius e Rafinha, que são caras grandes, ele tenta pôr eles juntos, entendeu? Acho que a ideia dele é basicamente essa. E aí, sei lá, bota o centroavante lá para ajudar a ganhar a bola de cabeça, para não tomar gol de cabeça. Assim, mas é muito pobre, é muito pobre, entendeu? Por gestão, por não conseguir fazer uma gestão boa, né? Você vê, pô, o técnico da Argentina botou o Depô no banco o último jogo porque joga contra o Brasil. O cara tem que ser gestor, entendeu? O cara tem que ter gestão. Do Brasil, não. O Brasil ele vai tentando remendar. Entendeu? Porque você vê o primeiro time que jogou do Brasil, que a gente ganhou da Inglaterra lá, tinha 4 atacantes? Não tinha, era só o Vinícius e Rodrigo. Entendeu? Aí, assim, por que é 4 atacantes agora, né? Sinceramente, é difícil de entender. Para mim é uma questão de gestão. Técnico que, né, não consegue colocar os jogadores no banco, ou se não, está esperando para pôr o Neymar. Sei lá, entendeu? É difícil de entender, sabe? Realmente é difícil de entender. E assim, você vê que está perdido o treinador, né? Responde aí, Dentes, por que os 4 atacantes? Você vai ter uma resposta tática aí para gente. Essa questão, ela é muito interessante da gestão, porque isso a gente vai chegar lá mais para frente no vídeo, mas mostra muito como o futebol brasileiro ainda é apegado com questões que somos o país do futebol. Uma falácia que acha que a qualquer momento um brilhantismo de um jogador vai definir uma partida, o que pode acontecer de fato, mas o jogo ele precisa ser jogado jogo a jogo. O Brasil não é mais uma potência do futebol mundial. A gente tem que entender essa questão e se colocar nessa posição. Vamos jogar de acordo com o nosso rival. O jogo, nós sabemos que a Argentina é uma potência do futebol, estava em decadência há um tempo atrás e fez essa reciclagem de buscar. Hoje, o Messi estava machucado, não estava jogando, mas é um time montado. Quando o Messi entra, é a cereja do bolo, é o algo a mais, quem pode surpreender. E acho que o Dorival está preso nessa questão de um lugar para o Neymar, um lugar cativo, e eu acho que é um erro crasso dele. Essa questão de monta um time, quando o Neymar voltar, encaixa ele, dá para encaixar porque é um grande jogador, mas não podemos montar um time em torno do Neymar. E acho que isso é uma falha grotesca. Havia muitas reclamações com o Tite, havia reclamações também com o Diniz, e essa questão de querer mostrar ofensividade a todo instante. Então ele não mediu as consequências de onde ele iria jogar, com quem ele iria jogar e as armas que nós teríamos que ter para parar esse adversário. Então acho que o Dorival ele falhou muito aí, e essa questão de buscar o brilhantismo do jogador, acho que isso cai cada vez mais por terra. Então acho que é uma falha dele e terá repercussão aí, né, desse pós-jogo. A gente sabe que no decorrer das horas a gente pode ver alguma coisa que aconteceu, e a declaração do Dorival também, ele não é muito de eu assumo aqui porque eu não tive a capacidade, os meus 52 jogadores eu falhei, faltou algumas posições, vamos aguardar aí. Se o Brasil fosse o país do futebol, nós vamos pedir a conta hoje. A verdade é essa. Pedir as contas, porque perdeu de 4-1 da Argentina, né? Tá jogo com esse futebol. Assim, o cara é treinador, ele sabe, né? Mas infelizmente o Brasil não é mais o país do futebol. O Brasil, né? Realmente as pessoas usam do futebol para se promover, a verdade é essa. Né? Ninguém tem mais vergonha de nada, né? Então ficou essa questão, né? E assim, o jogo ele tem 3 dimensões, assim, a dimensão estratégica, a dimensão, né, então é como se fosse uma guerra, né? Então, qual que é a dimensão estratégica? O plano que você monta, né? Ali para ganhar do adversário. Tem a dimensão tática, que é como você se posiciona, como você se movimenta no campo, né? No caso, na guerra ali, como se posiciona as tropas, como elas se movimentam. E a dimensão técnica, né? Que é como ali o rapaziada consegue fazer, né? Então, assim, tem aquela movimentação linda, aquela, né? Uma estratégia maravilhosa,
Aí o cara não acerta um tiro em ninguém, né? Não adianta nada, né? Então, assim, dessas três dimensões aí. E a gente já começa perdendo já na estratégia, já, que a gente não consegue nem entender, assim. Não sei se o técnico consegue explicar melhor. Taticamente, né, a gente viu que claramente a marcação, principalmente, muito desencaixada, né? A gente tá trocando passe, cara com 10 minutos gritando olé lá, o negócio tava feio, tava sinistro. Então, taticamente, mal também. Ofensivamente, também não mostra nada, o time não consegue virar uma bola, entendeu? Muito difícil. Conseguiu, acho que, virar uma bola no primeiro tempo, que caiu no pé do Wesley, só que aí o Wesley não conseguiu fazer a jogada ali, que é o erro técnico, né? E que tecnicamente também muito mal, né? Muitos jogadores ali, até jogadores realmente que são abaixo ali tecnicamente, né? Que a gente está levando para a seleção. Tá assim, três dimensões aí, perdemos nas três, né? Foi um horror, assim. Primeiro tempo, né? Que até tem um gol do Brasil, né? Então abre 2-0, o Brasil faz um gol ali, que, né? Não, vamos pro jogo, né? Pô, a gente é grande, não sei o quê. Mas logo, né? Vem o terceiro gol, né, Denis? Aí joga o banho de água fria e a gente volta, né, a sofrer. E aí, falar do segundo tempo, Denis, o que você pode falar para a gente do segundo tempo? O segundo tempo, para mim, ficou marcado por uma questão muito interessante, que o Dorival tenta acertar a escalação com a entrada do João Gomes e muito mal o Joelly. A gente tem que ressaltar aqui, porque às vezes tem uma máxima no futebol que o jogador pode ser grande no clube, mas na seleção não rende. E ele é clássico. Né, no jogo contra a Colômbia já entrou muito mal, entrou desligado, um jogo pegado, e mesmo assim. E hoje a mesma coisa, né? Deu a impressão que nos dois gols da Argentina estava andando em campo. Obviamente que isso é uma figura de linguagem, mas perdido, perdido. Então isso mostra que o Dorival tentou acertar um erro lá do início. E a seleção eu não esboçou reações. A gente fala muito do futebol brasileiro que tem muito time que a tática é o quê? Colocar alguém alto e fazer chuveirinho, né? Aquela pressão insuportável de cruzamentos e cruzamentos. O Brasil é o quê? Uma esperança de uma falta do Rafinha. Então, muito abaixo, muito abaixo. O Brasil entrou, então eu acho que já entrou derrotado no segundo tempo. Não entrou com uma expectativa, aí entra com jogadores que já entram queimado, porque você já está tomando de 3 de um grande time que, se vacilar, pode tomar muito mais. E aí, jogadores que tentam o quê? Resolver sozinho, e jogadores que vão ficando queimados, porque pega a bola, aí quer fazer uma triangulação, não consegue. Tá sozinho, tem 2, 3 jogadores. Então, o caso do Henrique tentou finalizar 2 vezes e foi impedido, seja na falta tática, mas não conseguiu. E aí mostra o quê? Ah, o jogador que não é para nível seleção só entra em roubada, pô. O cara tá sendo forjado no aço, rapaziada. Só furada monstra que o cara entra. Mas o segundo tempo deles realmente foi ali muito triste, né? Então aí a entrada do Hendrick, acho que a entrada do Hendrick assim, é complicado de entender como é, porque assim, na verdade é complicado de entender, porém tem explicações, rapaziada. Vocês vão lembrar do Palmeiras, o Hendrick. O Hendrick ficou uns 6 meses que ele não ficava nem no banco. Não ficava no banco, difícil. Aí o Palmeiras começou a ratear, né? Não tá jogando nada. Aí o Henrique entra num jogo lá contra o Boca Juniors e muda o jogo. Então, assim, qual que é a questão do Henrique? O Henrique, com 18 anos, talvez você. O Henrique ele não vai se encaixar em qualquer time. Talvez ali você precise montar um time ali para ajudar ele. Entendeu? Talvez você precisa fazer isso. Foi o que o Abel Ferreira fez no Palmeiras. Ele muda o time ali para um 3-5-2. Acho que foi a única época que o Palmeiras jogou com 2 atacantes, porque foi com o Henrique, jogava Henrique e Flaco Lopes. Aí ele montou um time, né?
E aí, vocês lembram o que aconteceu? O Palmeiras campeão brasileiro, fez uma baita arrancada lá, o Palmeiras estava, né, tava lá embaixo, e lá embaixo também não, né? Tava ali em quarto, quinto ali, aí dá uma bela arrancada e foi campeão brasileiro, né? Então, assim, dá para entender porque que o técnico vai preterir o Henrique nesse momento. Sim, porque ele está em desenvolvimento, né? Tem essas questões. Agora, por que que o técnico, quando tá na roubada, né, põe o Endrick? Porque o Endrick, ele tem liderança, né? É um cara que tem uma liderança, né? Então você vê, se a gente falou que o Vinícius, né, não tá assumindo essa liderança, o Rodrigo não assume, o Endrick assume. O Endrick é o cara que, quando o negócio tá feio, ele cresce, entendeu? Então, assim, nisso, talvez ele vai ser o sucessor do Neymar. Não tô querendo comparar ninguém, mas, assim, nem o Estevão não parece que também que não tem essa liderança. Então, assim, o Endrick vai ser esse cara, entendeu? Então, e aí, quando tá feio, né? Tava feio contra a Inglaterra, entrou ele. Quando tava feio contra a Espanha, entrou ele, fez gol. Então, assim, na Copa América não pôde ter o Vinícius Júnior, aí quem entrou foi ele. E agora tá 3-1 para a Argentina, o Dorival para tentar salvar a pele, vai para onde? Vai colocar quem? O João Pedro? Pô, não vai. Vai colocar o menino que não conseguiu. Realmente tentou puxar dois lances. Só que assim, eu acho que ele já tava meio, né? Acho que ele não entra com um mental muito bom, né? Ele tá realmente tá chateado, tá estressado aí né? Porque ele percebe isso, né? Só entra na furada, né? E aí eu fico imaginando o Léo Ortiz. Léo Ortiz tá lá no banco, tá vendo, puta vida, estamos apanhando aqui, tá difícil, sei o quê. Eu digo, ô, Léo Ortiz, vai entrar você. O cara deve ter entrado ali, deve ter ficado desesperado, né? Pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Estreia da seleção, né? 3-1 para a Argentina, meu Deus. Primeira bola ele já mata. Primeira bola do goleiro dá um chutão, ele já sai catando o cavaco, já quase que entrega o gol. Olha só que furada, né? Que entrou o Léo Ortiz também. O João Gomes, ele acho que nesse é mais pontual, assim, não é, acho ele bom jogador, mas não jogou bem também. Então foi triste, né? Esse segundo tempo, mais um gol da Argentina, né? 4-1. E, assim, só realmente foi a pá de cal ali dentro. Exatamente. O Léo Ortiz de fato entrou mal, hein? Nossa, mas que furada, né, Caetano? Meu Deus do céu. O cara vai precisar ir pro psicólogo depois dessa. Uhum. Então, essas questões a gente não consegue entender mesmo no Dorival, que tem essa preferência por manter os figurões, e aí quando dá uma brecha, não, em vez de colocar os figurões nesses momentos de dificuldade, não, aí vem com essa molecada que até queima, entendeu? Então agora a gente vai enxergar claramente ou veladamente o clamor pela saída ou não do Dorival. Mas eu não olho para a seleção assim com bons olhos de falar, ok, tomamos 4-1, mas foi um jogo promissor bem longe disso. Acho que o Dorival falhou Professor. muito na convocação e isso trouxe consequências para quando precisou ali segurar o meio de campo, controlar, porque a Argentina com 4-1 ainda tentou, foi tranquila e conseguiu finalizar algumas vezes, teve até um certo de um preciosismo ali de fintar uma vez a mais, que poderia já finalizar e conseguiu chutar. E nem quero falar nada do Bento, porque infelizmente, não acho assim que nenhum gol foi uma falha dele. Teve dois chutes ali que ele conseguiu tirar muito bem, mas o time em si estava nervoso. Por mais que são jogadores que jogam em ligas super competitivas, são protagonistas, ainda assim não conseguem exercer o papel na seleção. Acho que o Dorival, essa comissão técnica, o Edinaldo, que foi reeleito também, precisa reconsiderar essa questão que técnico brasileiro, eu não quero ser piegas aqui, mas que tem uma preferência por jogador da Premier League, que isso também não dá para entender. Ok, uma liga mais competitiva do que a nossa, mas olha o nível dos jogadores. Então,
assim como você citou lá no início do vídeo, Dudu, eu não quero condenar nenhum jogador, porque não teve futebol, né? Até nos bastidores aí a gente conversou que parece um time de índio. Todo mundo vai para frente, todo mundo vem para trás, mas ninguém ali sabe de fato o que fazer para segurar a bola, segurar o ímpeto do adversário. A gente não estava jogando contra a Venezuela, contra a Bolívia, porque aí é fácil dar de letra, segurar. A gente estava jogando com um time que é considerado, junto conosco, o maior time da sul-americano, assim, junto com o Uruguai também. E hoje tomamos uma piaba. Ficou fácil, né? Então é uma questão assim que mostra a fragilidade do Dorival, da CBF, e tem toda essa questão que quem manda de fato, né? Tem os empresários, aí a gente tem que levantar essas questões, não acusar ninguém, mas porque é muito aquém o nível desses jogadores e do nível técnico que a seleção se encontra. O momento, né? Já falando do momento da seleção, acho assim, o Edinaldo, porra, mas sinceramente a CBF é uma coisa, a seleção brasileira de futebol masculino é outra coisa. Então, assim, o Edinaldo, presidente da CBF, qual que são os principais problemas da CBF? É não fomentar o futebol, entendeu? É uma questão mais dessa, assim. Aí a gente pode reclamar dele, das federações. Agora, a seleção brasileira tem um diretor, tem o técnico, tem os analistas. Os caras trabalham tipo uma vez por mês. Trabalham não, os caras se apresentam uma vez por mês. Então, assim, rapaziada, a culpa não é de Edinaldo, não. Pode ser Edinaldo, era os outros. Claro, você tem um presidente bom, puta, ajuda, sempre ajuda se tem um presidente bom. Entendeu? Agora, não é a culpa é do. Sei lá, vai lá ver se o Tiki Tapia lá da Argentina é um grande sujeito. Não é também, rapaz. É a mesma coisa. Infelizmente é a mesma coisa, né? A gente gostaria que fosse melhor, né? Teve aí o Ronaldo, poderia ser pro Ronaldo aí. Nossa, aí realmente podia melhorar, mas não aconteceu. O presidente é ruim mesmo, mas assim, não vamos achar que o problema é esse, né? Pelo amor de Deus. Aí, vindo para a seleção, né? O momento, treinador, né? Acho assim, o Brasil, depois do. O Brasil, acho que desde a época do Tite, para mim, assim, já lindo, antes da Copa de 2018, acontece uma questão. Então, vamos lembrar um pouquinho antes. Véio. O Brasil tomou de 7-1 na Copa. Aí, qual que foi a resposta nossa? Contratar quem? Professor Dunga, né? Grande professor Dunga. E aí, assim, o que aconteceu? Não aconteceu nada, né? Foi basicamente. Não aconteceu nada. O time piorou. O Brasil estava correndo o risco sério de não classificar para a Copa de 2022. E aí o Brasil levou o Tite. Né? Então, o que fez o Tite? Então, assim, o Brasil, vamos colocar numa escala assim, onde a pior coisa que já aconteceu foi o 7-1 e a melhor coisa que pode acontecer é ser campeão do mundo. Então, assim, nessa escala, o Brasil tinha tomado 7-1 e estava querendo tomar outro 7-1, querendo ser eliminado da Copa. O Tite conseguiu dar um cavalo de pau. E como que ele conseguiu fazer isso? Ele pegou o modelo que ele usava no Corinthians, que é um modelo vencedor, que ele foi campeão brasileiro, e botou na seleção, quase igualzinho. Então, assim, ó, o volante do Corinthians era quem? Ralf, da seleção Casimiro. Níveis diferentes, mas característica parecida. O outro volante era Elias, da seleção era Paulinho. Aí o meia central era o Renato Augusto nos dois. Meia direita do Brasil era o Coutinho e do Corinthians o Jadson, né, característica parecida. E o atacante pela esquerda era do Corinthians era o Malcom, da seleção era o Neymar, que né, é um nível muito diferente, mas característica parecida. E o centroavante, Wagner Love do Corinthians e Gabriel Jesus da seleção, também parecido. Então, assim, ele levou o modelo. E funcionou, entendeu? Funcionou bem até a Copa do Mundo, que aí ele rompe esse modelo porque o Neymar ele deixa de ser atacante e decide virar um meia. Então essa decisão acaba rompendo o modelo, tá realizando o Renato Augusto, tem algumas questões. E de lá para cá, o que faz o Tite para a segunda Copa? Então a primeira Copa não deu certo, ele tenta fazer um time para o Neymar jogar. Eu acho que é aí que começa a ladeira nossa, que a gente está ainda estamos descendo hoje.
Porque assim, eu acho que no Brasil tem algumas questões, tem alguns conceitos que a gente tem que explorar melhor, porque senão, por exemplo, essa questão do craque. O craque tem que fazer um time pro craque. Então, assim, eu tenho que fazer um time pro craque? Tem. Só que assim, você não precisa fazer um time ruim para colocar o craque lá só andando no meio campo, para ele aparecer, não é isso, entendeu? Pô, por que o craque não pode marcar? Por que o craque não pode jogar sem bola? Por que o craque não pode jogar com dois toques? Por que não pode? Por que tem que montar um time ruim, igual a gente está montando já faz tempo já, para aparecer o craque? Então, se faz sentido isso, por que a gente não, em vez de piorar o time para o craque poder jogar, por que a gente não põe o craque no time e faz com que ele melhore? Entendeu? Por que é esse conceito? O jogador vai decidir. Pô, mas o jogador pode decidir com o time bom ou com o time ruim. É mais fácil você decidir quando você tem um time bom, quando chega uma bola de qualidade. Entendeu? Por que porque o jogador decide, então a gente monta time ruim? É essa a questão nossa. Então, assim, a gente tem que pensar melhor nisso, rapaziada. E, assim, tem que montar um time que jogue em 11. Não tem time que joga um, entendeu? Tem trio, quarteto. Futebol joga 11. Tem que montar time equilibrado. Tem que montar time que todo mundo, cada um na sua função, se destaque, jogue bem. Entendeu? Não que tem um cara que tem que correr para dois, três ali ficar olhando ali. Não, isso daí não existe mais. Nunca existiu, na verdade. Todo time bom, qualquer época, não tinha isso. Então, assim, é muito defasado. Então, você joga com esse conceito assim, meio furado, o craque não tem que marcar. Tem que montar o time para não sei quem. Então, você joga essas furadas aí e isso aí não se materializa, entendeu? Isso aí não vira verdade. Isso é só balelinha, conversinha. Entendeu? Você vai ficar montando time ruim. A verdade é essa. O Brasil vem montando é muito time ruim e a culpa. Aí, Denis, eu vou passar para você falar do momento do futebol brasileiro, porque é o seguinte: Dorival fez a convocação, ninguém fala nada. Não, muito bom. Ele viu o Murilo que joga não sei na onde. Pô, viu o Murilo e botou o cara, meu, tirou no segundo tempo. Pô. Caramba, gente, pelo amor de Deus, isso aqui não é videogame, não. Entendeu? Você bota o bonequinho lá, é futebol. Muitas coisas contam, né? Então, assim, pô, o Murilo é bom jogador? Claro que o Murilo é bom jogador. Mas, pô, nunca disputou um título, entendeu? O cara nunca não tem um jogo. Jogou no Corinthians, né? Jogou alguns jogos aí, né? Contra o São Paulo, jogou jogos de Sul-Americana, mas assim, nesse nível, nunca jogou um jogo grande, entendeu? Aí o cara vai estrear contra a Argentina, faz sentido, entendeu? Tipo, por quê, né? Não que o cara é ruim, entendeu? Mas tem que ter calma. Pô, por exemplo, um cara igual o Thiago Silva, entendeu? Tá com 39, pô, mas o Thiago Silva bota esses quatro zagueiros no bolso, gente. Pelo amor de Deus. Para um jogo, para um campeonato, não consegue. Para uma temporada, é difícil para ele, tá com 39. Agora, para um jogo, puta, bota todos esses caras no bolso. Então, assim, pô, Casimiro, entendeu? Por uma temporada, talvez não, mas para um jogo, gente, pô, Casimiro. Pô, Joelinton até 3 anos atrás era centroavante, ele tá se tornando meio-campista lá no time dele, né? Então, assim, é muito complicado, só que assim, não é só o treinador, os jornalistas que acompanham, os comentaristas e jogadores. Então ninguém bate, entendeu? Então, todo mundo tá achando que tá ótimo. Então, assim, não é um problema só do técnico, entendeu? Por isso, talvez, entre a questão do estrangeiro, ou às vezes não precisa de um estrangeiro, pode ser alguém que pensa diferente. Mas o que você não pode é ficar, né, refém desse pensamento, né, Denis? Então, o que você acha aí não só dos treinadores, mas também dos comentaristas, né, do futebol brasileiro como um todo? Dudu, sendo bem franco, assim, ó, só para pegar o fio da meia do Dorival, acho que o Dorival Júnior ele faz parte de uma geração que ainda enxerga como atingir o nível máximo da minha carreira dirigindo a seleção. E ele tinha mesmo essa intenção, e acho que os times dele já deixaram claro que, igual você citou, nunca foi um time de jogar com quatro atacantes e esse meio de campo perdido aí sempre foi um time times, né, bastante consistentes. Você citou o Flamengo,
e também o time do São Paulo. E uma coisa que eu acho interessante sobre isso é essa questão, nem sei se é um termo muito apropriado, mas essa má vontade com jogadores que atuam no Brasil. Essa questão do etarismo aí que você levantou, o Thiago Silva, na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, que o Palmeiras ainda poderia ser campeão, jogou muito, entendeu? E o Palmeiras não teve êxito muito pela atuação dele. Então, uma coisa que a gente fala assim, a oportunidade, o Felipe Luiz já logo saiu de jogador, foi treinar o Sub-17 do Flamengo, Sub-20, logo depois o time titular, porque são pessoas capacitadas para isso. Você citou o Casimiro aí, nos áureos momentos da seleção brasileira, com o Tite, que o Tite é cão bravo para brigar nas eliminatórias mesmo. O Casimiro sempre titular, sempre jogando muito bem. E essa questão do craque, eu acho que isso é um erro enorme nosso, porque assim, o Neymar, ele é o nosso extra classe, não tem nenhum jogador. Quase todos os jogadores que estão na seleção são fãs do Neymar, o Neymar é o ídolo deles. Então, uma coisa assim, não tem talvez uma troca técnica, como se diz, não lá no treinamento, no jogo, mas na mídia, o que transparece são todos os jogadores colocando o Neymar como o Neymar não merece, a torcida não merece o Neymar, porque coloca muito nesse patamar de, cara, vocês têm que olhar o que nós temos. Exatamente, mas o Neymar não joga tênis de mesa. O Neymar não joga golfe, o Neymar não joga tênis, o Neymar joga futebol. Então são 11 jogadores. Precisamos, isso é fundamental, que sejam 11 jogadores que cumpram as suas tarefas para que o brilhantismo dele possa surgir. Na Copa de 2022, que o Neymar fez o gol contra a Croácia, aí apareceu o brilhantismo dele, a genialidade dele. Mas logo depois ele não quis bater o pênalti. Então se perdeu, entendeu? De colocar jogadores menos experientes para isso. Jogos enormes, gigantescos. Essa questão do Murilo também acho. Essa necessidade do Dorival Júnior de querer, eu descobri um jogador, eu trouxe esse jogador, ele firmou na seleção. Isso mostra uma certa fraqueza ali, uma certa vaidade de falar, não, eu que trouxe esse jogador. Fecha a casinha, traz um jogador mais maturado, que já jogou jogos grandes, jogador de Copa do Mundo, não de uma, não de duas. E nós temos esses jogadores, então a gente não pode desperdiçar isso, só querer. O Estevão é um extra classe também do futebol nacional e não joga na seleção. Aí quando ele for para o Chelsea no meio do ano, aí provavelmente vai ser até titular. Então vai ser uma coisa assim que a gente fala, porra, mas o que acontece aí, né? Então essa questão, eu vejo que o futebol brasileiro precisa fechar a casinha e voltar mesmo, olhar para essas questões, essa gestão, a liderança do treinador. Hoje é muita grana, não de hoje, né? De bastante tempo. Então, às vezes, o jogador ganha muitas vezes mais que o técnico, então o técnico fica meio encurralado assim de falar com o jogador, e acho que não tem que ter essa preciosidade, esse preciosismo de colocar um jogador no banco. Depou foi para o banco, porque tinha um próximo jogo que ele seria mais importante do que aquele qual ele ficou no banco. E ali são 23 jogadores, 26 jogadores que são aptos a jogar. Ele não está levando o Denis, que vai ficar ali no banco e é banco, é banco. Os jogadores ali são treinados e são aptos para exercerem aquelas funções. E se entram em campo, a gente tem essa questão do nível técnico. E aí muito se fala, não, a seleção brasileira não tem que ter treinador europeu. Quase toda a seleção, os jogadores jogam na Europa, jogam fora do Brasil, jogam em outros continentes. Por que não pode ter um treinador? Alguém que possa trazer uma nova gestão? Tem o Abel aí que está quase 5 anos no Palmeiras, que é muito criticado, mas tem uma gestão impecável, entendeu? Se precisa romper com algum jogador, rompe, encerrou o ciclo, e a seleção está sendo fritada, né? Os jogadores.
essa questão que lá no início do vídeo eu falei muito do Joelinton, que jogou mal contra a Colômbia, entrou mal contra a Colômbia, jogou mal hoje também, mas assim, tá sendo subaproveitado ou tá sendo mal treinado, não tá sendo colocado essa questão de, era atacante há 3 anos atrás, então ele exerce muito bem a função no clube, mas como o clube joga, ele joga na mesma função. Acho que isso também é um erro dos treinadores, né, em especial do Dorival, que está atuante no cargo, de traz um jogador que brilha no clube numa posição e na seleção vai fazer uma outra posição, porque um outro jogador precisa aparecer, e isso é grave. Eu acho que o erro do futebol brasileiro em específico é essa questão da gestão. E sim, nós, torcedores, a mídia no geral, precisa compreender isso também, a forma de abordar na escalação. Por quê? A gente tinha que cobrar lá, porque no jogo a gente sabia que não tinha outros recursos, outras funções que esses jogadores poderiam fazer, nós já sabíamos das limitações. Então, acho que isso é um erro que estava previsto e infelizmente ocorreu. Eu acho que a questão do treinador estrangeiro, eu acho que assim, por que que a gente ficou para trás? É porque a gente não faz o que eles fazem? Eu acho que não, acho que a gente sabe copiar, o estudo é o mesmo, né? O curso da CBF é o mesmo curso lá que eles dão na Europa. Eu acho que é o problema que a gente parou de criar. Acho que a gente tem jogadores únicos no mundo, né? E a gente parou de criar opções táticas. Né? Você vê todas as seleções brasileiras campeãs ali, acontece algum percalço ali que o técnico precisa agir, né? E aqui a gente, né, nem vai chegar perto disso, né, se manter essa atuada. Mas o jogador brasileiro é único, a gente precisa ter um futebol brasileiro que seja, né, tem as características do jogador, né? Então, por exemplo, você vê o Vinícius e o Rodrigo se dando bem no Real Madrid lá com o Ancelotti, tem uma característica mais parecida com os nossos treinadores antigos, né? E do que esse futebol intenso, futebol posicional que se joga hoje, não joga assim. Os jogadores brasileiros se dão bem com ele, né? Acho que desde o tempo do Kaká, agora, né, o Vinícius e o Rodrigo. Então, assim, né, pode ser realmente, né, pode ser, é que assim, a gente está falando estilos, né, de treinador, nem estou falando do nome. Mas tem técnicos estrangeiros que pode, né, ajudar, porque realmente os técnicos brasileiros tá ficando difícil, né? Então, assim, se a gente for falar do momento aí dos treinadores brasileiros, né, a gente infelizmente tem uma questão no Brasil que é cultural. Por exemplo, você vê na Argentina, Scaloni jogou Copa do Mundo, aí você vê toda a equipe dele, né? O Samuel jogou Copa, a Ayala jogou Copa, Aymar, pô, Aymar jogou muita bola, né? Camisa 10 monstro da Argentina. Então, assim, olha só a equipe. Aí você vê, por exemplo, 2002, de nossa geração campeã do mundo. Quem que virou treinador? O Rogério Ceni, e acho que só ele, só, né? Então, assim, você vê que a gente não, né, os treinadores que nós temos são talvez jogadores que não atingiram, assim, né, ou profissionais de educação física. Então, assim, é difícil ter um cara que realmente que é grande para poder ter esse desafio da seleção, né? Talvez o único cara mesmo é o Renato Gaúcho, né? Renato Gaúcho é um cara que realmente teve muito sucesso na carreira, né? É um treinador também que teve sucesso na carreira. Talvez aí vai ser a última opção nossa aí, né? Um cara que tem tamanho assim para poder assumir uma seleção, mas está cada vez mais difícil. Aí você tem o Rogério Ceni, que ele tem talvez esse tamanho, mas é um cara que, né, seria um choque de gestão talvez muito grande ali, né? A gestão dele assim é bem, né, ele no comando mesmo, não tem muita conversa ali, e às vezes ele acha uns negócios também meio absurdo ali, que ele quer colocar isso em prática, né? É o Rogério Ceni. E agora tem o Felipe Luiz, né, que é um jovem, que aí já não é dessa geração de 2002, bem mais jovem, né, que tá com um início promissor. Mas é isso, um início promissor, né? Mas acho bem promissor, acho talvez até promissor de tentar com ele, sabe?
Mesmo, só que aí você pode acabar perdendo, né? Um cara que é promissor, né? Sendo tentando prematuramente, né? Então, assim, o momento dos treinadores brasileiros é meio complicado. Vou falar dos estrangeiros, né? Eu acho que você vai falar dos portugueses, né? O Jesus e o Abel. Eu acho que esses estrangeiros eles conhecem bem o futebol brasileiro e deram bastante resultado. E no próprio Ancelotti que eu falei, né? Então, assim, eu acho que o momento é um momento complicado. Eu acho que muito porque os jogadores, né, da última geração, eles não acabaram não virando treinadores, né? Os grandes jogadores. Exato. Isso é uma lacuna, um bom ponto aí, a comissão técnica da Argentina, jogadores rodados, jogadores de Copa do Mundo, e o Brasil de fato tem essa lacuna, mas também aqui nós Dorival e seu filho ali, Lucas Silvestre, o filho do Dorival. teve Pelo um amor de Deus. primeiro tempo, 30 minutos, o Lucas batendo assim nas costas, né, do Dorival, e o Dorival aparentemente perdido, atônito. Então, uma questão assim, um ponto, e eu não sou vira-lata de europeu ou de qualquer outro continente, mas acho de fato que o Brasil precisa desse choque de gestão. E infelizmente a CBF é muito política, né? A gente não está aqui para fazer esse tipo de comentário, mas a questão do Edinaldo, ele estava envolvido com a questão da reeleição. Então agora é de sentar e se pensar se muda, se troca e por quem troca. Gostaria muito de ver o Felipe Luiz, mas não acho que é o momento. Tem essa questão que a gente pode queimar um treinador promissor. Tá fazendo uma bela campanha aí no Flamengo. Renato Gaúcho tenho minhas ressalvas, mas acho que o Rogério Ceni até seria interessante. Rogério Ceni é essa pessoa que ele é gestor mesmo, né? Vai lá, cobra, o que poderia ter algum empecilho com os jogadores, mas a seleção é dos brasileiros, não são de alguns poucos jogadores. Então acho que isso seria fundamental para que o Brasil possa ter um conceito de jogo claro, a gente entenda, né? Não seja essa questão que a gente tente adivinhar o que cada um está fazendo dentro de campo, porque hoje foi bem isso, né? Tinha disposição tática, mas e no combate e no ataque, na estratégia, como é que estava funcionando? Então acho que isso o Dorival acho que decaiu um pouco assim a relevância que ele tinha como treinador e terá toda essa repercussão. Eu não sou de pedir cabeça de treinador, mas acho que é o momento de se repensar. Copa do Mundo está logo aí, então a gente precisa ter um padrão de jogo, saber como vai jogar, e hoje ficou claro que não temos. Acho que o Dorival ele se perdeu quando ele deixou de ser Dorival, né? Quando ele quis ser o Ancelotti. Aí complicou a situação. Primeiros jogos ali, né, que tava. Nossa, o time era horroroso, o time que ele pegou do Diniz, meu Deus do céu. Aí ele, pô, vamos fechar a casa aqui, vamos jogar num contra-ataque, né? Vamos jogar contra a Inglaterra e contra a Espanha. Pô, deu certo, né? Ganhou na Inglaterra, lá na Inglaterra, pô, histórica a vitória. Conseguiu empatar com a Espanha lá, com o juiz passando a mão no Brasil, dois pênaltis mandrake para a Espanha lá. Conseguiu um empate ali, foi até um bravo empate, né? Contra a que seria a campeã europeia. Então, assim, começou promissor do Dorival, né? Pô, ali o feijão com arroz do Dorival, né? Isso que pedia. Aí largou o feijão com arroz, né? Foi fazer, aí tentou um estrogonofe, tentou uma paella ali, aí desandou, né? Aí né, ficou essa gororoba aí que a gente tá comendo aí, uma coisa horrível, meu Deus do céu. E Parece, aí, parece aquelas pessoas que montam uma certa quantidade de comida, não importa o que, só vai lá e come, entendeu? Você não sente o sabor de nada, só fica empanturrado. só E ingrediente bom, só, né? O cara vem com a gororoba, queima, passa do ponto. Ih, rapaz, aí não. exatamente. Então, acho que o Dorival ele tinha mesmo que voltar para essa questão de ser Dorival. Não tem que tentar imitar ninguém. Dorival é um técnico vencedor.
reconhecido aqui no Brasil e acho que não tinha que inventar essas questões aí. Tô tentando descobrir qual que é essa tática que ele tá jogando aí no 4-2-4, aí 4 atacantes. Então, gostaria de fazer uma consideração final aqui, que precisamos entender, né? Estamos aqui gravando vídeo, não vimos a coletiva do Dorival, mas entender se Nem vai... precisa, nem precisa. se vai Não assumir... precisa. Não perca o seu tempo vendo. Exatamente. Quem viu o jogo não precisa ver coletivo. Se vai reconhecer o erro, para que a gente possa ter alguma outra posição dele. Se foi um erro mesmo da escalação, tive um certo preciosismo, não encarei o adversário como deveria ter encarado, ou se vai ser mais uma desculpinha, né? O time não jogou bem, não estava bem, esperava que o Neymar estivesse, que aí ele poderia sobrar na Argentina sem o Neymar, sem o Messi, desculpa. Então tem todas essas considerações aí. Hoje eu vejo um trabalho aquém da seleção. Jogar com Bolívia, jogar com Paraguai, jogar com Venezuela é uma coisa, jogar com Argentina atual campeã do mundo, não à toa, e nós vimos a força que vai para essa segunda Copa aí também, né? Tentar ser bicampeã. Então, acho que o trabalho ficou aquém, Dorival me decepcionou bastante, mas eu ainda quero assistir a coletiva, ver a repercussão toda, se ele vai assumir o erro ou se vai ser mais do mesmo, mais uma desculpa. Os meus jogadores não estavam numa boa noite. Meu amigo, a noite tava ruim demais, né? Então, só para deixar a consideração final, falar um pouquinho mais dos jogadores aí, né, rapaziada? Falei lá com 3 minutos que eu não ia falar mal de ninguém, mas quem ficou até aqui vai poder apreciar a análise simples, né? Então, assim, eu acho que questão dos jogadores, a gente primeiro, questão de liderança. Sendo um time. Porque assim, rapaziada, seleção é diferente de time, entendeu? Seleção, o jogador tem que chegar e tem que dominar a função que ele faz. Porque ele vai chegar e vai jogar, não tem treino ali. Então tem que dominar, não tem improvisação, não tem ali encaixe, não tem essas conversas. O cara tem que chegar, vestir a camisa e jogar. É basicamente isso. Então, assim, precisa ter o quê? A liderança. Então, você tem, por exemplo, um zagueiro experiente ali, o Thiago Silva, você consegue colocar um jovem do lado dele, um cara. Não um jovem, tipo o Murilo tem 21 anos, né? Pode ser um cara jovem de 26, né? Pelo menos, né, ficar. Ainda é jovem 26, tá? 26 tá velho. Então, assim, você tem um líder igual o Neymar, dá para você colocar um outro meia com ele. Se tem um Casemiro, você joga um outro volante com ele. O problema da seleção acho que é esse, que é todo mundo meio que jogado, né? Ali tem vários jogadores jovens, né? E você deixou de lado a experiência ali dos jogadores que podem ser esses líderes, né? Então, liderança. E outra, tem jogadores que já têm tamanho para assumir liderança. Então, assim, temos que cobrar Vinícius, Rodrigo. Sei que às vezes não é perfil, mas assim, rapaziada, não existe só perfil, né? Às vezes o cara tem que assumir a responsa mesmo, né? De ser líder, pô, de ir pra cima, de falar, de defender o grupo também. Então aí a gente tem que ficar de olho muito nisso, porque assim, tem todo esse clamor pelo Neymar, só que assim, rapaziada, não dá para jogar tudo nas costas do homem, não, entendeu? Porque o homem não tem nem saúde para isso, né? Nem saúde o homem tem para tanto peso nas costas aí. Então, assim, porque é fácil, né? Não, o Neymar vai voltar, não sei o quê, e jogar tudo nas costas dele, né? Então a gente precisa de mais gente, né? A gente precisa, assim, saber escolher melhor os jogadores, né? Então tem jogador que joga bem no clube, mas ele faz uma função específica no clube. Entendeu? E aí na seleção não vai, não adianta. Entendeu? Você tem que utilizar os jogadores ali que fazem bem as funções, né, que são os melhores mesmo, né? Uma coisa é um clube que vai escolher um jogador, porque o jogador é profissional, que ele não se lesiona, porque, né, o cara não falta no treino, sei lá, o cara corre para burro, entendeu? O cara, porque você vai
usar o cara uma temporada inteira. Então, assim, o cara precisa ser profissional. Seleção, pô, o cara é vagabundo, não tem problema, entendeu? É 2 jogos, entendeu? O cara vai vir, vai jogar 2 jogos e vai embora. Então, assim, é pegar realmente os melhores jogadores, só que os melhores não só pensando na parte técnica ofensiva, você tem que pensar de forma equilibrada, tem que ter volante, que rouba a bola, entendeu? Não é crime ter volante marcador no time, né? A Argentina joga com o Paredes ali, que é o volante marcador. Então, assim, tem que realmente, né, ter jogadores ali para equilibrar o time, entendeu? Para você poder ter os atacantes ofensivos, ter o cara que rouba a bola para ligar esse contra-ataque, porque se ninguém roubar a bola, não tem contra-ataque. Ninguém roubar a bola, a gente não vai ficar rodando a bola na área ali, vai fazer 4, 5, então vai fazer o que quiser. Então, assim, Denis, acho que a gente tem que focar também nessa questão dos jogadores, porque vai trocar de técnico. Se entrar nesse 4-2-4, se não pôr volante de marcação, se ficar botando jogador que não faz bem a função ali, não adianta muito. E é isso aí, meu amigo. Então, rapaziada, aí vocês podem comentar aí o que vocês acharam, né, Denis? Quem gostou, dá o like para nós aí. Pode dar dislike também, pessoal. O É importante isso. Quem dá dislike aqui vai merece o Dorival para sempre. Hein? Vai é, ficar o Dorival. O tem Dorival as é pro seu time ainda. interagir, deixar os comentários. É muito legal ter vocês aqui conosco. Valeu, valeu, Dudu, pela aula aí. Foi muito legal. Um abraço, pessoal. Tamo junto, rapaziada. Um abraço.